Olá pessoal, começa mais uma hora da temperatura do termômetro Oscar. Comigo, Danilo Teixeira, Olá, gente, tudo certo? nosso editor, esqueci de falar essa parte, mas Tá fica. tudo bem. E eu, Renan Morgado, criador e fundador do termômetro Oscar, cinema e tudo isso. Vamos lá. Con- Continuamos a lista que paramos semana passada do IMDb, do top 10 dos filmes mais bem colocados do site. Então nós paramos semana passada na lista de Schindler em sexto lugar. Vamos relembrar só quais eram os. As outras posições, pode, Como fala. agora, em décimo lugar estava a Sociedade do Anel. Em nono estava Três Homens em Conflito. Em oitavo foi Pulp Fiction. Em sétimo foi O Retorno do Rei. E em sexto foi a lista de Schindler. E agora nós vamos para o quinto lugar. Vamos lá. 12 Homens e uma Sentença. Já viu esse filme? Eu já vi, acho que eu vi as duas versões que tem. Tem uma outra versão sim. Eu vi as Mas eu duas. acho que a outra versão foi feita para TV, se eu não me engano. Eu vi primeiro a colorida pra TV. E É, depois, TV. depois eu vi essa. E nossa, esse filme é bom demais, eu não imaginava. Esse filme eu me lembro de ver. Já comecei como eu me lembro. Mas eu me lembro de ver esse filme e achar incrível a, a dinâmica. Porque o filme se passa em um lugar e você tem 12 homens, que é o título. E eu fico imaginando como é que deve ter sido pra filmar aquele. Como foi a pré-produção, sabe? Uhum. Definir coisas. Porque é muito bom o filme. Nessa questão. Eu gosto de filmes que às vezes passam em um local. Filmes bem feitos, porque às vezes passa em um local e o filme é horrível. Mas assim, é um filme que passa num local e que é muito bem feito. Acontece tanta coisa que você esquece que tá num local só, Uhum. não é? Mas sabe que esse filme, hoje em dia, que é triste dizer isso, não é que seja triste, é que eu acho que perde um pouco sentido quando você usa. Mas, ok, esse filme é usado normalmente agora pra coach. Ah, é? É, sabe por quê? Ah, Por causa da questão de você. Porque se você nunca viu o filme, são 12 homens que estão no momento de decidir se vão condenar ou não um rapaz de ter matado alguém. uhum. Então, desses 12, um acredita que ele é inocente. Não é que ele acredita inocente, tem dúvidas sobre a culpa. Essa Uhum. que eu acho que é a diferença, não é? Quando você tem dúvidas sobre a culpa. É. Você não sabe se é inocente, mas você tem dúvidas da culpa. Então ele É não bem achava diferente. certo já mandar o cara já pra condenar Exatamente, o é cara. bem diferente. E o filme demonstra como ele vai persuadindo. É, ele vai, não é tentar convencer, ele vai com argumentos mostrando As e dúvidas vai dele. meio as dúvidas dele expondo e cada pessoa que vota culpado começa a questionar ou ver se vai concordar com ele ou não. Então é muito usado para isso, porque mostra, entendeu? Uhum. Aquela da persuasão da pessoa persuadir e eu acho que é por isso que acaba sendo muito usada, não é? É engraçado que o filme tem poucas indicações, três, perdeu todas para Ponte do Rei Kwai. Outro clássico também, não é? Mas 12 Homens e uma Sentença é grande, grande. O produtor, não sei se você sabe, é o ator protagonista, o Henry Fonda, pai da Jane Fonda e do Uhum. Peter Fonda. O diretor, o Sidney Lumet, né, que foi um grande diretor, que um dos filmes grandes dele foi A Rede de Intrigas, grande filme também, que poderia estar no top 10, que é um filme que, abrindo parênteses, o Rede de Intrigas é um filme que, vamos dizer assim, nós estamos próximos disso, entendeu? Do que está Uhum. acontecendo em Rede de Intrigas. Porque fala essa questão do tudo que você faz pela audiência. E a televisão, às vezes, eu acho que tá cada vez mais se aproximando daquilo, sabe? Ainda não chegamos no. Eu acho que até a gente já chegou em alguns momentos, mas não virou algo comum, entendeu? Sim. Porque no filme parece como se fosse algo comum. Ainda não estamos no nível comum. A gente ainda acha um absurdo. Um dia eu acredito que pode acontecer, eu espero que não. Mas. E foi indicado a roteiro adaptado.
É um filme que eu recomendo que as pessoas assistam. E uma pena que não venceu, porque esse roteiro é muito bom. É um filme. E tem grandes atuações, Sim. O que porque ele são segura 12 o tempo homens. todo é muito interessante. Sim, porque o interessante também nesse filme é o que eu disse. É, às vezes a culpa pode estar muito evidente, mas você tem que sempre duvidar um pouco. Uhum. E eu acho que hoje em dia isso não temos muito. As pessoas estão sempre culpando, culpando, culpando e não estão colocando o benefício da dúvida, entendeu? Essa frase existe por algum motivo. Nós temos que ter o benefício da dúvida, entendeu? Com provas, provas mesmo que a gente tem que dizer se é sim ou não. Mas se você não tem certeza, você tem que ter o benefício da dúvida. Eu acho que essa que é a questão do filme. É um bom filme, vejam, vejam mesmo. Vale muito a pena. E em quarto lugar, Vamos esse lá. filme é um filme poderoso. Hum. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Eu só defendo, eu gosto demais, eu gosto demais. 8 indicações e 2 vitórias. Uma delas nós sabemos, não é? O Heath Ledger, Ator coadjuvante. ator coadjuvante e edição de som. Poucos Oscars, não é? Para um filme que se tornou tão grande depois e que vai se tornar cada vez mais um grande filme. É um filme. Eu me lembro. Eu me lembro que quando eu vi. Eu tenho que começar a usar essa frase sempre. É, que eu me lembro o seguinte desse filme. Memórias que eu tenho. Quando o trailer saiu, ele tava vivo ainda, o Ledger. Uhum. E eu me lembro que foi impactante o trailer. Eu me lembro do trailer, me lembro que foi impactante. E depois, ele morreu depois, não é? E quando o filme saiu, isso tornou aquele grande sucesso, aquela. Gente, movimentou muito o emocional das pessoas por causa da morte do ator. E olha, ganhou o Oscar. O primeiro ator ganhou o Oscar na categoria, não entre atores. Na categoria de ator coadjuvante, ele foi o primeiro a ganhar um Oscar Uhum. póstumo. Porque em ator já tinha sido Peter Fincher no Rede de Entregas. E foi bem indicado, não é? Pelas categorias técnicas. Não foi indicado em direção nem em filme, o que é O que esquisito. foi. Não, o que criou o grande problema em 2000, que foi o que eu considero como o fator Batman no Oscar. Eu chamo de fator Batman porque como não foi indicado a melhor filme nem diretor, houve uma espécie de talvez uma das primeiras, não é, campanhas negativas pro Oscar, assim, tô dizendo nos tempos da internet, que fizeram com que a academia mudasse as regras, não é? Para indicação no ano posterior. Foi ano Foi 10 posterior, filmes foram depois, né? 10 filmes. Por causa disso, de certa forma, foi uma coisa positiva e negativa dos 10 filmes. Porque eu acho que ou você fica com 5 ou fica com 10. Esse negócio de até 10, não gosto disso. Incomoda. Me incomoda. E outra coisa, se são 10 filmes, por que não nomear até 10 diretores? Não, mas daí você já abre pra todas as categorias. Por que não 10 roteiros? Não, não tem 10 roteiros. Mas se você parar pra pensar, é muito filme no ano. Sim. Entendeu? Assim, é que eu não sei, eu gostaria que fossem 10 filmes, 10 diretores. Não sei, porque na minha mente eu acho mais interessante também isso. Mas ok. Mas esse negócio de até 10 filmes eu acho que é a pior coisa. Eu acho Ou que é 10 podia ou é 5. arredondar 10 filmes e 5 diretores, tá tudo bem. Pra ficar logo com isso, pra não ter essa questão de 10, a gente ficar todo ano. Vai ser quantos filmes serão esse ano? 9? 8? Quando é 8, já considera que um ano é um ano meio ruim. Ruim, entre aspas, porque não conseguiu indicar mais filmes. Mas sabe qual que é o problema? Porque eu lembro que quando teve isso de tem que ser 10 filmes, foi indicado tipo Distrito 9. Quem sabe que filme que é Distrito 9? Mas isso, mas é essa, mas Dan, isso é a questão da regra do jogo, como se Sim. diz. Mas tipo, por É exemplo, aquilo. esse ano, se fossem 10 filmes, acho que seria um ano muito mais interessante. Talvez coubesse Dois Papas. Mas é assim. É pra abrir, é pra abrir. Se for pra entrar filme não muito bom, entra. Paciência. É representação do ano. É Sim. aquele ano que nós tivemos. Se foi um ano não muito Entendeu? bom, paciência. Paciência, é isso. É isso que representa o nosso cinema esse ano. Nosso cinema é muito lindo, né? O cinema americano. Calma que É, tá mudando. Tivemos Parasita, tivemos tá Roma, tá mudando. mudando.
Eu espero que sim, não é? Tem minhas dúvidas às vezes, às vezes. E Batman, É o único filme de herói nesse top 10, é o único. Mesmo em ah, tempos de Marvel, de Vingadores, é o único filme de herói. sim, também vamos ver quanto tempo não vai chegar outro, não é? Será que Coringa Quem chega? sabe? Talvez. Pantera Negra. É, Eu não imagino que pra algum você. outro chegue, só se for um desses dois. E o Nolan ficou muito associado, não é, ao Batman depois disso, por mais que eu acho que sempre vão falar, quando forem falar de Batman, vai se falar o nome dele, Com certeza. entendeu? Porque ficou associado, tipo, a bom filme. E ele, na minha mente, foi o primeiro diretor, se não estou enganado, a fazer uma adaptação dos quadrinhos pro real e não pros quadrinhos que você lê, tá entendendo? Uhum. Porque eu acho que, por exemplo, o primeiro Batman é muito quadrinhos. Parece que você tá vendo quadrinhos, assim, na tela. Eu não tô dizendo que seja ruim ou que seja mal, mas tô falando, foi uma grande mudança. E eu me lembro que era muito mais pro real, muito mais pro cru. Tanto que depois eu me lembro que o primeiro Super-Homem da nova geração, com o. Henry Cavill. Como é que é o nome? Isso. Foi também mais cru, né? Mais perto do real. Mas querendo ou não, até a Marvel foi influenciada, né? Os uniformes foram mais reais. A verdade é que, Deram uma querendo ou não, chutada. o Coringa, o atual Coringa, é influenciado pelo Batman, do Nolan. Com certeza. Entendeu? Ele é muito mais puxado pro real do que pros quadrinhos, certo? Uhum. Você é mais especialista em quadrinhos do que eu. Mas assim, é essa a impressão que eu tenho. Não, com certeza. E é só a gente pensar em como eram os filmes antes de filmes gerais antes do Nolan e depois. A gente falou no outro podcast um pouco sobre X-Men. Se a gente for lembrar das roupas, as roupas eram muito mais esquisitas, eram muito mais próximas do quadrinho e soava até tipo meio Power Rangers, meio engraçado. Depois que eles falaram, não, vamos tentar colocar roupas mais próximas do real, um uniforme mais de tipo de exército. E tentar humanizar mais ainda, não é o personagem, não Vamos dar parecer. um começo pra ele, vamos dar falas boas, não frases de efeito. É um filme positivo nisso. Eu considero como um filme positivo por causa disso. Além, é claro, da última atuação, não é? A última não foi a última, foi a penúltima. Porque depois teve o outro filme inacabado dele. E é que dividiu depois com o Jude Law, o Johnny Depp e o Colin Sim, Farrell. Né? para poder ter o filme. Mas assim, o filme completo é o último. Uhum. E, e olha, é uma pena. Fica como uma lembrança, não é? As pessoas têm uma mania de acharem que o personagem matou ele. E não foi isso, né, gente? O personagem, pelo que eu já li, pelo que eu já busquei informações, obviamente o personagem teve um grande poder sobre ele. Na época das É filmagens. porque ele fez um estudo muito forte sobre o personagem, se trocou num quadro e tudo Exatamente, mais. exatamente. Mas não foi por causa disso que ele morreu, Uhum. entendeu? Ele Ah, tomava tem, outros tem. remédios, tinha outros problemas. Sim, e foi sem querer, ele não se suicidou. E era um tempo bem longo entre o final da filmagem e ele ter se matado. Tem meses aí no meio. Nossa, muito tempo, foi muito tempo. É uma pena que acaba disseminando uma história que não é exatamente 100% verdadeira, né? E acho triste o tipo de publicidade que isso acarreta depois. Eu lembro que o Jared Leto lá no Esquadrão Suicida falavam também, ah, ele tá pirando. Ah, tá tomando. Ah, uma história tosca pra tentar comparar com o Não, ritmo e eu dele. acho que acaba assim, se você pirar mais, eu acho que agora o Coringa virou um personagem que se você pirar pra interpretar é que é real. Então, por exemplo, o Joaquin Phoenix, ele acho que ele é doidinho por natureza. Mas eu acho que o dele. Mas, Eu acho que o dele ainda foi muito estudo, porque ele é autor do método, né? Então ele fala que ele sim, ficou horas entendeu? estudando a risada, ficou dias, meses pensando como vai ser a risada dele, viu vários vídeos, conversou com pessoas. E eu não duvido que depois que acabou o filme ele também tenha ficado influenciado, mas com o tempo também não é, tirou isso. O ator, muitos atores acabam. Eu me lembro de uma história, agora eu já porque já faz tanto tempo isso, que o Michael Keaton, não sei se você sabe dessa história. Isso eu já não me lembro, porque eu me lembro dessa história há muito tempo, eu nunca pesquisei.
Estou contando, pode ser já aviso, não é fake news. Não quer dizer que seja verdade. Mas eu me lembro disso. Que ele se afastou do Batman, ele não fez mais os filmes do Batman, porque ele tinha realmente enlouquecido. Mas ele fez o Batman. O Michael Keaton fez. Então, que ninguém enlouquece fazendo Batman. Fez! Tanto que. Não, mas é porque diziam que ele se achava mesmo Batman. Isso é o que me lembro. Mas depois, aquele filme, o Birdman, É sobre isso. dizem que é baseado na vida dele, da loucura que ele teve. Pelo menos Birdman foi a retomada dele, vai. Ele tá muito bem agora. Sim, e aquilo ali foi, de certa forma, uma piada sobre a própria vida dele, né? Na época, porque o Birdman é uma piada sobre. É toda uma conexão, se você reparar pra pensar. Mas olha, é isso. Vamos para Terceiro. o terceiro lugar. Uhum. Terceiro lugar ficou com O Poderoso Chefão, parte 2. 11 indicações, 6 Oscars. E é um grande filme. É um grande Clássico filme. absoluto do cinema. Sim. Eu me lembro desse filme como o primeiro filme. Eu me lembro mais desse filme no sentido Oscar, porque ele é o primeiro filme de sequência a ganhar um Oscar. De melhor filme? Entendeu? De melhor filme, sim. Nunca tinha ganho um filme de sequência. Então é o primeiro filme a ganhar. Teve indicação pro Al Pacino, que não ganhou o Oscar de novo. Eu acho que ele sempre ficou um pouco revoltado, sabe? O Al Pacino por causa disso. Ator coadjuvante também teve duas indicações. A irmã, a Thalia Shire, também foi indicada. Depois teve figurino, que foi indicado. Ganhou melhor filme, ganhou melhor ator coadjuvante pro o Robert De Niro. Por uma atuação em língua estrangeira, que isso é um fato que as pessoas não lembram. Eu mesmo não lembrava. Por um filme em língua estrangeira, porque ele tá falando italiano no filme. Verdade. Diretor, o Coppola, não é? Que conseguiu fazer uma continuação que as pessoas consideram melhor que o original. Na minha opinião, eu prefiro o original. Não que eu não acho esse filme bom, mas assim, entre os dois me impacta muito mais o primeiro. Nossa, eu gosto muito mais desse. É engraçado, mas as pessoas têm mesmo isso, ou é o primeiro ou o segundo. Mas o que é bom é que a gente pode escolher, não é? Entre o primeiro e o segundo. Ainda bem que tem os Nem dois. sempre, exatamente, nem sempre se pode fazer isso com uma saga. E direção de arte e trilha sonora. É um filme que, na minha opinião, vou ser um pouco exagerado, mas talvez seja meio semestre de cinema numa faculdade. Faz sentido, faz sentido. Entendeu? Porque tem coisa. Você sabe que o segundo já havia sido programado na época do primeiro. Porque nos bastidores já se falava no primeiro que o filme ia ser um grande sucesso. Então no primeiro já se começou a se pensar no segundo. Incrível, né? Sabe que muitos, para quem não sabe, às vezes tem muitos filmes quando estão sendo feitos, as pessoas nos bastidores já sabem, não é que pressentem, é que pelo andar da carruagem, às vezes numa atuação, às vezes em toda a junção do trabalho, já se percebe que o filme vai ser um grande candidato ao Oscar. Por isso que às vezes muitas coisas a gente fala que assim, olha, é buchicho, são fofocas nos bastidores, porque são coisas que vêm de possibilidades para Oscar, Uhum. entendeu? Eu me lembro do curioso caso de Benjamin Button, Uhum. e eu me lembro que já se falava de Oscar nos bastidores. E outra coisa, já se dizia que ele ia ganhar o Oscar de melhor filme, pra você ter uma ideia. Quase. E não, a ideia era que o filme fosse ganhar o filme o Oscar de melhor filme. Só que ele não esperava encontrar quem? Quem quer ser um milionário. Verdade. Outro que eu vi que foi Entendeu? assim também, que até eu lembro que eu fiz um texto sobre, que na época que estavam quase pra lançar o Baby Driver, o Edgar Wright fez uma carta pra produtora falando que, ó, eu acho que vem 3 indicações aí, hein? E veio mesmo. Sim, isso às vezes é perceptível e às vezes acaba dando sucesso até para muitos atores. Você sabe que também às vezes acontece muito de um ator ou uma atriz
que tá tão bem no filme que já o agente ou um conhecido, um amigo, acaba indicando para outro filme. Por isso que a gente às vezes tem muitos atores com muitos filmes no mesmo ano, Uhum. entendeu? Porque já se fala num buchicho que ele vai ser. A gente ia ter esse ano aquela menina, Ana de Armas. Entendemos. Eu acho que o buchicho foi tão grande num filme que ela fez, que agora eu não me lembro qual é o nome, que ela conseguiu muitos papéis ao mesmo tempo Ela no fez em cinema e Fábrica de que, Segredos. sim, mas eu não sei se foi esse não, mas assim, que todo mundo, que foi por isso que, não, eu acho que foi depois, esse entre Facas e Segredos. Eu fico entre segredos e facas, ou facas e segredos. Que ela, por isso que ela conseguiu esse papel nesse filme. Hum. E que ela vinha, eu acho que é por causa do filme que ela faz a Marilyn. Que eu acho que é por isso que talvez, Que o filme já não estava sei. anunciado bem antes. Sim, eu acho que pode ser por causa disso. Mas. E Poderoso Chefão 2 acabou se tornando um grande sucesso porque já vinha dos bastidores. Então já foi todo meio que programado. Ele veio, se eu não me engano, 2 anos depois do primeiro. Mas será que isso não atrapalha um pouco a corrida do primeiro também? Não, porque o filme não tinha. A ideia era fazer o segundo, mas não tinha sido começado a filmar. Hum. Então já se Entendeu? falava sobre possibilidades. Sim, não, já se falava que ia ser feito o segundo. Uhum. Mas assim, primeiro não saiu, as pessoas esperavam. Tinha. Mas vamos em frente, que aí a gente já pode falar do segundo. Vamos lá. Que aí é mais fácil poder englobar os dois. Em segundo lugar ficou Poderoso Chefão, parte um. Não é? Eu falo parte porque o filme é muito. Eu acho que é muito em partes, pelo menos o primeiro e o segundo. Então foi isso. O filme foi indicado. A segunda parte foi indicada a 11 Oscars. Foi 11, foi. E só ganhou 3. A primeira parte, no Ganhou caso. a primeira parte, ganhou o melhor filme, melhor ator, que todo mundo conhece, dessa grande polêmica do Marlon Não Brando, lembrando. que ele não aceitou o Oscar, e sim mandou uma atriz aceitar o Oscar para falar sobre como a indústria não incluía atores indígenas, mas não era, esqueço o termo que eles usam. E, e foi isso, foi uma grande polêmica, né? Porque ninguém sabia que ele não ia aceitar o Oscar, entendeu? Aquilo Uhum. foi tudo uma surpresa. Mas eu acho que foi por isso que ele também nunca mais ganhou o Oscar. Porque se ele quisesse, se ele não tivesse feito isso, ele tinha ganho mais um, Provavelmente. entendeu? Ganhou o roteiro adaptado. Foi indicado ator coadjuvante pro James Caan, o Robert Duvall e Al Pacino. Mas sabe uma curiosidade dessa? Hum. Tem uma curiosidade muito interessante. Al Pacino não foi ao Oscar, Por quê? porque ele não aceitou a sua indicação. Por quê? Porque ele achava um absurdo Marlon Brando ter sido indicado, que o Marlon Brando é coadjuvante. Quem é o protagonista é ele. Ah, ele achava que ele devia ser de protagonista e e o Marlon Brando de Ele coadjuvante. considerou aquilo uma fraude. Isso que é ator, na minha opinião, é quando. Assim, pra você ver que ele também queria o Oscar, não é? De Sim. certa forma. Quando o cara tem Mas eu acho opinião. que tem opinião, mas por causa disso também, eu acho que ganhou a implicância da academia, porque quantos anos demorou pra ele ganhar o Oscar? Só foi ganhar depois em Perfume de Mulher, né? Lá nos anos 90. Uhum. Ou seja, ele penou pra ganhar um Oscar. Eu acho que, na minha opinião, é por causa disso. Que eles, na minha visão, a academia, pelo menos naquela época, e de vez em quando, ela é muito. Como é que se fala? Rancoroso. Amargurada? Rancorosa, perfeito, rancorosa. Ele é muito rancorosa. Mas o Alpatino era Ah, jovem, teria mais indicações. Podia ter ido, né? Não custava nada. sim. Al Pacino, sabe o que aconteceu com o Al Pacino? Não sei se você. Al Pacino, ele teve uma grande carreira, Hum. grandes atuações, grandes indicações. Ganhou o Oscar. Depois, ele mesmo também já disse que ele começou a fazer filmes ruins porque ele achava que podia salvar o filme. Ah, ele mesmo achava. Ou seja, isso é mal, né? Quando um ator já perde um pouco a noção. Que às vezes, meu filho, você pode ser um excelente ator, mas não quer dizer que você vai salvar o Por filme. isso que ele fez aquele filme ruim do Adam Sandler, da Gêmea. Não sei. Eu acho que aquilo foi amizade. Eu acho. Porque ele mesmo disse que ele começou a fazer filmes para tentar salvar a carreira, os filmes que ele ia fazer, mas acabou atrapalhando a carreira dele.
Tanto que esse filme, o novo, o último do irlandês, foi a primeira indicação dele desde o Perfume de Mulher. Desde a Vitória. Desde a 20 anos Vitória, depois. pra você ver. Um problema. Uma outra curiosidade é a indicação na trilha sonora. Que houve a indicação, sendo que foi inelegível, depois que foi descoberto que na trilha havia um pedaço que era de um outro filme. E aí a indicação foi posta fora e um novo filme foi nomeado. Que é exatamente a regra que a academia mudou agora. Que, exatamente. Ou seja, o filme que tem uma trilha poderosa, né? Poderoso Chefão, o primeiro filme tem aquela trilha potente, poderia ter ganho o Oscar. Acho que muita gente acha que o filme ganhou o Oscar de trilha, né? Mas é o segundo filme que ganhou. E Marlon Brando também tá sensacional nesse filme. Sim. Irreconhecível. Com aquela cara de bulldog. Mas sabe que foi feito por isso, não sabe? Pra ele ter a cara de bulldog mesmo? Pra parecer uma cara de bulldog, os bulldogs têm aquela carinha assim, meio tristinha, sabe? Uhum. E fizeram de propósito pra poder parecer um bulldog triste. Deu certo, deu muito certo. E virou um grande marco de atuação. E até hoje as pessoas reverenciam o poderoso chefão, não é? Que em inglês é o padrinho. Sim. Eu Que só, é eu só fico pensando sobre a carreira do Coppola. depois disso, né? Não é, porque ou ele, sei lá, é genial demais, fez esses filmes e desistiu, então tá se divertindo, ou não sei, será que ele teve um golpe de sorte muito grande? Não sei. Não, não teve. Não teve porque Apocalipse Now também é um grande filme. É, mas o Apocalipse Sinal tem aquelas histórias de que era um filme difícil de dar errado, né? Ele levou 1000 câmeras pra floresta e filmou tudo que podia. Mas eu acho difícil de dar errado, acho que deu mais errado do que poderia dar, né? Deu tantos problemas que fizeram um documentário sobre os problemas do filme. Então, mas tipo, ele tinha material suficiente pra fazer um bom filme, porque ele não deu outra alternativa. Ele levou 1000 câmeras e É, gravou mil mas, horas. mas se não fosse por causa do Poderoso Chefão, não é? Não teria feito nada disso. Então, mas todos os filmes dele depois não foram nada, né? É uma pena, né? Eu não sei Mas o eu que acho houve que com também ele. é aquela coisa que eu digo, a obra superou o criador, entendeu? Então se tornou mais famoso, muito mais poderoso do que o próprio criador, Eu tô que até vendo a acaba lista sendo dele, vendo se aparece mais algum famoso, mas não tem mesmo. é igual por exemplo, eu acho que é isso que tem que ser um cuidado quando o diretor não deixa que a sua obra seja maior que a própria criação, porque senão depois ele não consegue fazer mais nada bom. Por exemplo, falamos aí do Steven Spielberg. Ele fez vários outros filmes. Tudo bem que A Lista de Schindler é um filme muito poderoso que talvez seja o melhor da carreira dele. Mas as pessoas com certeza lembram de outros filmes. Tá entendendo? Não usam ele como um referencial. Usam ele como um momento da carreira do Spielberg. Entendeu? E tá aí o Spielberg fazendo muitos filmes que ainda continuam em evidência. E. Mas é isso. Então, vamos para o primeiro lugar? Vamos lá, primeiro lugar. Ah, Hum. desculpa. Lembrei de uma coisa. Duas curiosidades sobre o Poderoso Chefão. Vamos lá. Sabe que esse, para Stanley Kubrick, era um filme excelente por causa do elenco. Hum. Foi, que era o melhor filme de todos os tempos para um elenco. Que não havia como dar errado, como você falou do Apocalipse Now, com esse elenco. Entendeu? Uhum. Então ele E nem outra tava coisa. tanto assim elogiando o Coppola. Ele tava falando, com esse elenco tava tudo certo. Sim, e outra coisa, sabe que, não sei se você lembra, mas uma época saiu uma pesquisa. Hum. Quais são os filmes que as pessoas mais dizem terem dito, mas nunca viram? E o Poderoso Chefão era, acho que era o primeiro lugar. Se eu não estou enganado, era. O Poderoso Chefão estava em primeiro lugar. As pessoas mentem que viram esse filme, porque é tipo vergonhoso você dizer. Hoje em dia eu não sei, mas mais um pouquinho alguns poucos anos atrás, dizer que você nunca tinha visto o Poderoso Chefão era um absurdo. Você que está assistindo, você que está nos ouvindo agora, você assistiu o Poderoso Chefão ou você mente para os seus amigos? Sabe como é que é bom pegar alguém na mentira e comentar um pedaço do filme? É Se você verdade, quer claro, pegar, aquela se você, cena. se você quer pegar alguém na mentira de um filme, comenta uma cena que é impossível de ser verdade. Se a pessoa confirmar, é porque ela não viu o filme. E às vezes, mas sabe que às vezes eu faço isso pra pegar alguém, né, pra ver se a pessoa mesmo assistiu ou não? E dá certo? A maioria das vezes a pessoa assistiu. Quando a pessoa não viu, olha, eu fico com vergonha pela pessoa, por ter mentido o quê?
Perdeu um grande filme, podia ter visto. Mas não Fica devia. dizendo que viu. Só Que falar a fica dizendo que verdade, falar, viu. "Ah, não vi." Exato, pra que vai dizer que não viu? Melhor dizer que não vi. Olha, não assisti. E outra curiosidade é que tem muitos atores nomeados ao Oscar, não é? Por esse filme. São 4 atores. Uhum. Mas você sabe que tem muita gente que acha que, que esse filme é o que tem mais atores nomeados ao Oscar. Tipo, num filme, tipo, indicados ou nomeados que participam. E não é. Qual que é? O maior de todos é o jogador, do Robert Altman. Quantos? Não sei se... Sabe que o Altman, ele era conhecido por ter filmes com grandes elencos, Uhum. como Ghost Park Nashville, e são 12 atores vencedores do Oscar que participam do filme. No Tem a jogador. Cher, tem o James Coburn, a Louise Fletcher, a Whoopi Goldberg, o Joel Grey, a Angelica Houston, Jack Lemmon, a Marley Matlin, Tim Robbins, Julia Roberts, Susan Sarandon e o Rod Steiger. E depois tem uma participação especial do Sidney Pollack, do diretor, e ainda inclui mais 15 atores nomeados ao Oscar. A Karen Black, o Dean Stockwell, o Michael Tolkien, Gary Busey, Peter Falk, Terry Garr, o Jeff Goldblum, o Elliot Gould, a Sally Kirkland, o Bucky Henry, a Sally Curleman, Burt Reynolds, Nick Nolte, o Richard E. Grant, que foi nomeado há pouco tempo, não é? E a Lily Tomlin. Como que paga tudo isso? Naquela época, é diferente, né? Às vezes nem pagava, né? Fazia pela amizade. Pra você ver que esse é o filme que tem mais atores Indicados. nomeados e indicados, nomeados e vencedores do Oscar dentro de um filme. Uhum. Agora sim, podemos ir para o Vamos primeiro lá. lugar. Primeiro lugar. O primeiro lugar é Sonho de Liberdade. Então, Eu amo esse filme. Eu já falo isso desde já. eu me lembro desse filme, começa a minha frase. E eu me lembro de ver também, e me lembro de ser muito impactante. É um filme muito impactante e é um filme do Frank Darabont, ou Darabont. Eu sempre erro nesses sobrenomes. Que ele fez A Espera de um Milagre e fez aquele Cine Majestic. Eu me lembro muito desse filme com o Jim Carrey. E Um Sonho de Liberdade, na verdade, é o título original. Sabe qual é o título original? Me lembro, mas eu esqueci. É Rita Hayworth and Shawshank Redemption, que é Por o causa do nome do pôster. livro. Exatamente, que é o nome do livro. Sim. Mas esse nome, E esse título não ia vender no Brasil nunca. não, 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 nem nos Estados Unidos. Eles tiveram que alterar o nome só pro Shawshank Redemption, Uhum. só. Porque eles ficaram com medo que as pessoas achassem que era uma biografia sobre a atriz. Entendeu? Então, nem nos Estados Unidos colocaram a Rita, quem não sabe. É um absurdo não saber. Entendeu? Batem todos. Tô brincando. A Rita foi a Gilda. Não sei se as pessoas têm isso na memória, mas a Gilda foi um grande filme que lançou a Rita como uma atriz super sexy e, e famosa. Todos queriam a Rita, sabe? E se A você viu Gilda, o na Sonho de verdade. Liberdade, a Rita é aquele pôster que o personagem tem colado na parede. Que revela uma grande coisa, não é? No A final. grande reviravolta do filme. Mas também eu acho que também todo mundo já viu esse filme, né? É um absurdo. Se tá em primeiro lugar, tá em primeiro lugar é porque muita gente viu, né? É, não é possível. E quem não viu tem mais que obrigação de ver, porque é um filme lindíssimo. Sabe que esse é o primeiro filme do IMDb que ganhou 2 milhões de votos? É o primeiro. Foi o primeiro filme a conseguir 2 milhões de votos. Mas qual Ou que é? seja, Eu fico pensando qual que é a mitologia desse filme pra ele ficar tão famoso. primeiro, não sei se é assim. É um filme super televisionado nos Estados Unidos. Hum, Eu acho que é uma das minhas teorias. Porque o filme não foi bem de bilheteria. O filme foi um fracasso hum. na bilheteria. O filme só se tornou um sucesso depois que chegou em videocassete. E depois na televisão. Aí que as pessoas começaram a descobrir o filme. Isso acontece com muitos filmes. Às vezes os filmes acabam se tornando um sucesso depois.
Uhum. Entendeu? Depois do cinema, isso que é engraçado. Torna às vezes muitos filmes ruins em cults. Entendeu? E é por isso que o filme acabou. Ele teve. A gente esqueceu de falar. Eu esqueci de falar, mas teve 7 indicações ao Oscar: melhor filme, melhor ator pro Morgan Freeman, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, que tem o Roger Deakins, Recém-descoberto pela academia. melhor som, melhor edição, melhor trilha sonora. Adivinha quantos Oscars ele ganhou? Tararam. Zero. 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 E eu acho que é uma das questões é que o filme não era popular na época que foi lançado. Na época que ganhou, na época do Oscar em si, ele não era um grande filme. Uhum. É uma das teorias que eu digo porque que não ganhou. Mas daquele foi um bom ano, né? Sim, também foi um ano interessante. Mas assim, o filme, se você reparar, se vocês repararem no top todo do IMDb, são sagas. Ou seja, Um Sonho de Liberdade, a saga de um homem que é preso. Entendeu? E mostra a saída dele. Uhum. No livro, ele é culpado, muito bem culpado por estar preso, não é? Uhum. O Poderoso Chefão conta a saga da família, não é? Corleone, e principalmente do protagonista. O Batman, a saga do Batman. E do Coringa, a ascensão E dele. do Coringa. O Doze Homens já não é uma saga, não é? Uhum. Não considero uma saga, ou seja, é um fora da lista. A lista de Schindler sim, de certa forma, uma saga sobre sobre os eventos terríveis, não é? Dos judeus, do Bolo. povo todo, do Holocausto. Senhor dos Anéis, do Frodo e companhia. Pulp Companhia. Fiction e companhia. Pulp Fiction não acho que seja uma saga, apesar das pessoas acharem que é uma saga da violência, mas não considero. Três Homens em Conflito é uma saga. Ali, naquelas 3 horas, é uma saga, uma história, na minha opinião, enorme. E O Senhor dos Anéis, obviamente, continua do Frodo. E se você reparar, são histórias que usam muito aquela narrativa do herói. Não sei se você já ouviu falar. Uhum. Na jornada do herói. A jornada do herói. São praticamente todas. Acho que 12 Homens e uma Sentença não é, mas usam a tal da narrativa. Uhum. Que é aquela coisa. Depois vocês procuram na internet pra ver. Que a maioria dos filmes usam ela e muitos consideram ela como a jornada certa para se fazer um filme sobre um herói, não é? Uhum. E Um Sonho de Liberdade é um filme sobre isso, sobre a saga de um homem tentando sair da cadeia e a história é contada, não é, pelo Morgan Freeman, que acaba sendo narrando, não é engraçado que depois, obviamente por causa da voz dele, ele se tornou narrador de muitos documentários, não é, incluindo da Marcha dos Pinguins. E fica muito bem na voz dele, aliás. É engraçado que esse é o do Stephen King, não é? O livro do Stephen King, e ele considera como a melhor adaptação do livro dele. E talvez seja. Talvez seja, eu concordo. É bem fiel, eu já li o livro, é bem fiel. E é assim, eu fico tentando pensar. Hum. É um filme que eu acredito que vai continuar por um bom tempo ainda em primeiro lugar. Porque foi o que eu disse, é um filme que muita gente já viu. Eu acho que com certeza é um filme que as pessoas não mentem ter visto, porque viram, entendeu? E é um filme que E envelheceu bem também. sim, porque como se passa numa época antiga, até na Uhum. época que foi feito o filme, se passa numa época antiga, né? Tipo, o Uhum. filme foi feito nos anos 90. E se passa o quê? Nos anos 60, 70? Por aí. Talvez. Então cai muito bem em qualquer época que você assistiu o filme, porque tá muito bem adaptado. E sabe que é uma coisa engraçada? É que você vê que tem muitas séries hoje em dia, e até aquela Oz, que passava no SBT, pesadona, Uhum. de histórias de pessoas na prisão. Eu acho que isso também deu um grande empurrão, não é? Para histórias de prisão. Não que não tenham tido filmes anteriores sobre prisão no cinema. Óbvio que já teve. Muitas. Mas, como a gente vê na lista, esse é o mais popular, não é? É que as pessoas mais votam nele como um grande filme. É que eu penso que esse é um filme, é um filme muito completo. E ele engloba muita coisa. Ele tem muitos estilos. Ele tem cenas engraçadas, tem cenas bonitas,
Ele tem um final surpreendente, ele é emocionante. Engraçado, eu não gosto do final. Por quê? Acho que o filme perde o ritmo no final. Ah, não sei, eu gosto dele como um todo. Eu acho a cena da chuva lindíssima. Ah, sim. É engraçado que eu o Tim Robbins, Hum. que eu às vezes confundo com o Tim Burton. Não sei por quê. Os dois, eu sempre fico 2 segundos antes de dizer Tim Robbins, porque Tim Robbins, porque os dois são diretores, não é? Os dois sendo que um é melhor que o outro, desculpa, mas o Mas o Tim Robbins é Robbins menos diretor. é menos diretor, mas ele se meteu a ser diretor também, né? E no final ganhou como ator coadjuvante por Sobre Meninos e Lobos. E nesse filme ele não foi nomeado. Não teve espaço. Poderia ter sido. Mas é uma atuação muito boa, né? Não é melhor que Morgan Freeman. É. Mas ele merecia, nem que fosse como coadjuvante, já que o Morgan Freeman tava como principal. Não, tinha que ser os dois. Talvez seja por isso que ele talvez não tenha sido indicado, não é? Dois do mesmo filme, conseguir indicação vai ser muito complicado. É, a não ser que fosse os dois coadjuvantes, aí teria mais chance, mas dois como principal é muito difícil. É, não que não tenha existido, já existiu. Sim. Mas é sempre muito complicado você indicar dois como protagonista do que dois como coadjuvante. E como falamos, aquele foi um ano bom, né? Acho que teve Tom Hanks com Forrest Gump, foi um ano cheio. Engraçado que hoje em dia muita gente detesta Forrest Gump, Nossa, eu amo Forrest Gump. porque eu acho que o filme também se tornou muito popular. Muita gente viu esse filme. Muitas vezes também. Eu lembro de ver esse filme também muitas vezes. Mas você gosta? Gosto. Não, é porque eu tô pensando aqui nas coisas que eu não gosto. Ah, E nas coisas que eu gosto. Por isso que eu demorei uns segundos. Gosto. Talvez hoje em dia talvez não seja um filme que eu me interessasse muito. Acho que ainda bem que foi feito no passado, porque usa muitos efeitos de inclusão de tempo, quando a pessoa está sendo filmada, está incluindo a pessoa, sabe? sim. Tem aquelas cenas dele com o presidente dos Estados Unidos, e eu acho aquilo ali péssimo. Hoje em dia, para fazer hoje em dia, não me convence. Mas na época foi muito legal. Na época foi muito legal, por isso que eu tô dizendo, um filme pra época é muito bom. Mas eu fico imaginando os jovens que assistem hoje vão achar o filme muito piada. Hum, Porque hoje em dia se usa muito isso, esse recurso, pra fazer piada. sim. Entendeu? Talvez essa que é a questão. Às vezes um filme tem que saber envelhecer Então, é isso que pra falamos do ser Sonho de bom. Liberdade. O Sonho de Liberdade envelhece muito bem. Exatamente, o Sonho de Liberdade. Eu acho que vão pegando os filmes, todos envelheceram muito bem. Sim. Todos os 10 filmes. Senhor dos Anéis se passa num mundo de fantasia. É impossível só pelos efeitos, mas os efeitos continuam bons. Três Homens em um Conflito, Faroeste. Não tem problema com isso. A Lista de Schindler, filme de época. 12 Homens e uma Sentença seria o único que se passa na época que foi filmado, nos anos 50. Mas Uhum. como a gente assiste agora, parece ser antigo. É antigo, não é? Depois tem o Batman Cavaleiro das Trevas, que é aquela realidade, que talvez seja mais próximo da nossa, mas mesmo assim se passa num local fictício. E o Poderoso Chefão, em outra época. Com Sonhos de Liberdade também. É para você ver, todos os filmes se passam em épocas ou que não. O Pulp Fiction, eu acho que é o único que se passa mais atual, que você vê ali, ai, deu uma envelhecidinha aquilo. É, mas eu acho que de Você, qualquer forma, talvez essa lista do IMDb continue sempre sendo filmes que resistiram bem ao tempo, né? sim, estão resistindo. Ah, com certeza, estão resistindo muito bem. Eu só fico com pena de não ter, talvez, mais filme antigo, não sei. Não sei, é porque eu sou saudosista com filmes antigos. Mas qual é o filme a gente estava até conversando que filmes poderiam subir, não é? Uhum. Quer que eu leia os próximos E eu 10 acho que o só pra filme que tem. finalizar? Antes, mas ele tá entre os próximos 10. Acho que tá, tá, tá. Pode ler, pode ler, pode ler, pode Ó, ler. o 11º seria Clube da Luta. O 12º seria Forrest Gump, já aqui comentado. O 13º é A Origem. Olha, um filme bem novo. Interessante, É um filme bom. né? O 14º é O Império Contra-Ataca. Primeiro Star Wars É na esse, lista. mas eu acho que esse filme, se ainda não tá no topo, não sobe. Talvez só caia, né? Só cai. O 15º é O Outro Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Ok. Também não sobe. 16º é Matrix. Não sobe. 17º é Os Bons Companheiros.
É um filme que eu acho que pode subir, hein? Também acho que talvez Não ele... muito. Mas eu acho que ele vai, com os anos, talvez ele ganhe mais umas colocações. E eu também acho que, por exemplo, Star Wars também pode ter subido um pouco por causa do lançamento dos outros. Que as pessoas acabam revendo, não Sim. é? E acaba ajudando. É. Ah, Aí, 18º é Um Estranho no Ninho. também não sobe. 19º é Os Sete Samurais. Não sobe. Ó, vou ler até o 22 porque o 22 é legal. 20º é Seven. Olha, outro filme do Fincher. 21º é A Vida é Bela. Não sobe. E 22º, Ganhou 22º pra eu parar é Cidade de Deus. a Cidade de Deus. E onde tá Hum. Parasita? Então, subindo e eu acho que vai subir cada vez mais, já tá em 26º. Olha, é uma subida excelente para um filme novo. Novo demais. E eu acho que esse pode chegar ainda ao top 10. Deixa eu ver se tem mais algum desse ano, entre os 50 primeiros, que acho que é essa lista. Não, os 100 primeiros. E não tem. Sabe por que eu acho que tem grandes chances? Parasita subir ainda mais. Muita gente tá vendo ainda o filme e é recente. Então é mais fácil de mais gente Só assistir. pra comparar, Quanto mais antigo, é mais difícil. 1917 tá lá em 80. Pois é. Mas 1917 não ganhou o melhor É, filme. mas é o outro único filme desse ano. Não foi o que quebrou o paradigma, não foi a grande notícia do ano. Não, mas se você reparar, depois do Hum, Covid, depois da história da pandemia, a gente não teve mais nenhuma grande notícia Não, do cinema. não mesmo. O cinema deu uma paradona. Deu uma paradona. Então, Parasita ainda continua sendo muito atual. Uhum. Mas foi bom a gente falar desse grande top. Qual é o seu filme favorito da lista? Dos 10 primeiros? Ixi, Sim, olha, eu fico. você. Eu fico entre. Não, vou fazer assim. Seus três primeiros, melhor, Do melhor ao pior, os dessa três? lista. Não, no melhor pior não. Os três que você colocava num top 3. Tá, ó. Sem ordem específica, porque daí eu demoraria muito mais pensando. Eu colocaria Pulp Ok, Fiction, colocaria a Lista de Schindler e acho que o Cavaleiro das Trevas. ok. Você. E eu colocaria Poderoso Chefão. Isso é ordem de primeiro a terceiro. Hum, Poderoso Chefão em primeiro. hum, Em segundo, Pulp Fiction. uhum. Terceira, Lista de Schindler. Mudamos um aí, trocamos o Cavaleiro das Trevas por Poderoso Chefão, mas eu fiquei na dúvida. Mas eu É, colocaria o eu acho que Poderoso esses Chefão três são. 2. Sim. E qual é o filme que tem mais probabilidade de você ver mais vezes? Mais vezes? Hum, Acho que é o Cavaleiro das Trevas mesmo. Ou Um Sonho de Liberdade, porque minha família gosta muito. Eu não. Engraçado, eu já assisti muito Um Sonho de Liberdade. Não é um filme que eu tenho vontade de ver. Hum, É um filme que eu já vi tantas vezes. Também tem isso, quando você assiste tantas vezes um filme e que você sabe que tem partes sofridas. Por exemplo, A Lista de Schindler eu botei no top 3, mas não é um filme que eu vou assistir tantas vezes. É de uma a cada, sei lá, 5 anos, Você 10 rever anos. pra falar, ainda é bom. Exatamente. Um filme, os filmes que eu devo com certeza rever, mas talvez seja ou Poderoso Chefão ou O Senhor dos Anéis. Você gosta da trilogia? Ah, do Senhor dos Anéis gosto, porque é um tipo de filme que eu consigo deixar passando na televisão e fico fazendo outras coisas, por exemplo. Porque eu já vi já vi tantas vezes que já é fácil de assistir. Aham. Se for um drama muito pesado, eu vou me concentrar no filme, tá Senhor dos entendendo? Anéis é mais de boa. É mais boa, tá passando assim, ai que legal, tá passando aquela cena e tal. Três homens em conflito tava passando esses dias na televisão e eu assisti assim, de novo, Tranquilo também. tranquilo. Que é um filme também que não precisa ser levado a muito aquela coisa pesada. Uhum. Batman Cavaleiro das Trevas não é um filme que eu tenho muita vontade de ver, sabia? Assim, várias vezes. Por quê? Não sei, não sei. Não é um filme que. É um filme que eu não assisti, eu gostei muito. Ainda é um ótimo filme, sendo que não é um filme que eu tenho aquela vontade de assistir várias vezes. Uhum. Não sei se é por causa do ator, do Heath. Não sei. Mas não é um filme que me leva a querer assistir várias vezes e tal. Uhum. Não sei se também por causa da trama. Eu também não gosto muito daquela cena. Eu vou falar um spoiler. Não gosto da cena quando morre a personagem da Maggie. Sei Maggie. ela tá presa num Ai, lugar e não, o Duas Caras tá preso em outro. não gosto daquilo. Não sei por quê. Aquilo me incomoda Mas é tanto. uma cena meio forte, né? Me incomoda tanto aquela cena. Não gosto mesmo. Ai, falando nisso, eu vi uma montagem. Hum. Ai, que horror. Fizeram uma.
Não tem o último filme do Batman. Outro spoiler, gente. Qual O último filme do Nolan. Do Nolan. o Cavaleiro das Trevas ressurge? Isso. Que aí as pessoas acham que o Batman morreu e aquilo tudo a gente sabe no filme que ele não morreu, obviamente. E ele aparece e o Michael Caine vai tomar uma bebida num local e ele olha e ele vê Bruce Wayne. o Bruce Wayne. E aí fizeram uma montagem que no lugar do Bruce Wayne tem aqui o tal do ditador da Coreia. Ah, o Kim Gong, sei lá o que. É, porque ele sumiu, né? Ninguém viu. Quer dizer, até pouco tempo. E aí fizeram essa montagem. Ai, A foi. internet não perdoa. Exatamente. Mas é isso, gente. Acabamos mais um podcast. Em breve estamos de volta na próxima semana Valeu, com mais novidades do Termômetro até Oscar. mais. Até, pessoal.